vim falar com vocês sobre o livro Jack o Estripador, da trilogia O Rastro de Sangue, da autora Kerri Maniscalco. Essa belezura foi publicado pela Dark Side Books, pelo selo Lark Love, e sem ficar fazendo muita menção à beleza desse livro, né? Eu li esse livro juntamente com a Poliana Campos, do canal Entre Livros e Personagens. Vou deixar o link aqui pra vocês conferirem depois o canal dela, o vídeo dela. Ela fez um vlog também sobre esse livro, não sei se já saiu, mas de qualquer forma depois vocês confiram no canal dela. Em meados de 1688 acontece um assassinato bem macabro, bem tenebroso, e esse corpo desse assassinato vai parar nas mãos do Jonathan e da sua sobrinha Audrey Rose. A Audrey é uma moça de 17 anos que, diferente das moças da época lá que ela convivia, que só pensava em vestidos, em maquiagem, em debutantes, em pretendentes, em chás da tarde, ela era uma moça que ela se interessava bastante pela profissão do tio dela, que era fazer autópsias e mexer com cadáveres. Num determinado dia, quando ela tá trabalhando lá com o tio dela, chega um corpo pra eles, e quando esse corpo é posto lá sobre a mesa, ela reconhece esse cadáver como uma funcionária que trabalhou na casa dela há algum tempo atrás. Ela fica muito surpresa, porque ela não esperava, né, encontrar, pelo menos não tão de repente, abruptamente na vida dela, um cadáver conhecido, mas é claro que uma hora isso vai acontecer, né? E após esse incidente, acabam ocorrendo vários assassinatos de várias mulheres que são encontradas pelos becos de Londres. E essas mulheres tinham algo em comum entre si, que era a profissão de prostituta. A autora colocou uma reflexão muito interessante aqui na Audrey, na protagonista, em relação a essas mulheres que eram assassinadas. Porque, por mais que o estripador escolhia essas mulheres, essas prostitutas, pra matar, antes de serem prostitutas, elas eram mães de família, eram irmãs, elas eram filhas, ela tinha uma vida antes disso. Então a Audrey não via elas pela profissão, pela forma que as mulheres eram vistas. Então ela se sensibilizava, porque as mulheres eram encontradas de forma muito drástica, elas eram mortas de uma forma muito repugnante, e nenhum ser humano merece morrer dessa forma tão inescrupulosa. Como a Audrey não tinha o apoio do pai nem do irmão para seguir essa carreira tão sonhada dela, a mãe dela já havia falecido fazia 5 anos, né? Então ela saía às escondidas, à deriva, por Londres, para ir na casa lá do tio dela, e ela obteve a ajuda do Thomas, que é o estudante também do tio dela, nesses estudos sobre autópsias e também sobre essas mortes. Eu confesso que eu achei a Audrey bem ousada, porque em vários momentos, principalmente no começo da história, quando ela tá começando a averiguar essas mortes, ela sai na noite, sozinha, gente. Uma garota de 17 anos, que não tem experiência nenhuma com o perigo do mundo afora, sabendo que tem um homem estripador que sai e escolhe as mulheres aleatoriamente pra matar, estrinchar elas de dentro pra fora. Ela é muito corajosa pra sair pelos becos à noite pra tentar descobrir por conta própria quem que é esse assassino. Se não fosse esse Thomas na vida dela, olha, acho que esse livro não estava aqui hoje para representar essa história. O papel da Audrey nesse livro foi crescendo durante a história. No começo ela foi um tanto ingênua. Thomas que parecia pensar pelos dois. Aí eu e a Poliana estávamos conversando, ela falava que parece que o Thomas que tinha um meio que papel principal na história, né, porque ele que raciocinava tudo, mas ao longo da história a gente vê o crescimento dela, o aprendizado dela, o quanto que ela vai crescendo como pessoa, da profissão também que ela tanto se dedica. Vocês já perceberam que é um thriller, né, então rapidamente eu acabei descobrindo quem é o estripador. Eu achei que a autora, ela deu umas pistas muito fáceis, e como tinha poucos personagens que ela apresentou, não senti que tinha muitas opções pra mim tentar. O livro também tem um romance como pano de fundo, mas esse romance, esses sentimentos que eles sentem por outro, a Audrey e o Thomas, não influenciam nas atitudes, nas determinações deles durante a história. Isso que eu achei bem legal também, porque apesar de estar surgindo um sentimento bem ali, bem por baixo dos panos, sabe? Isso não interferiu, porque vários livros que a gente lê, quando tem alguns acontecimentos, o sentimento acaba aflorando e acaba influenciando muitas vezes nas decisões. Não. Eu gostei porque o Thomas e a Audrey Rose, principalmente, ela é muito determinada naquilo que ela queria. Por mais que os dois estavam se gostando, eles tinham aquela determinação de descobrir quem era o assassino, quando o cerco estava se fechando também. Às vezes estava muito óbvio, o Thomas estava captando mais rápido a essência de quem era, e às vezes a Rose não enxergava ou não queria enxergar. Eu preciso falar um pouco também, apresentar o pai da Rose pra vocês, que é um personagem que se destacou bastante. Que ele é um daqueles pais bem tradicionais antigamente, que eles criam a filha pra poder ser aquela porcelana da sociedade, quando ela tivesse aflorada pra poder casar com o pretendente certo e seguir o nome da família.
E ele não apoiava a profissão, o desejo da Rose de se tornar médica forense. E ela, como ela saía escondidas e ele acabava descobrindo, ele ameaçava até trancá-la em casa. O negócio era feio, gente. A disputa entre os dois no livro era feio. E eu gostei porque teve uns momentos aqui que a Audrey teve coragem de enfrentar o pai dele de frente e lutou, determinou pelo aquilo que ela queria. E essa falta de prioridade da Audrey, de uma moça de 17 anos, a flor da idade, de querer um pretendente, se casar, de formar uma família, de pensar em vestidos, em beleza, essas coisas, eu gostei disso porque na época a mulher... Vocês sabem, até hoje em dia é difícil, mas antigamente era pior ainda, de uma mulher ter uma profissão, dela ter uma posição na sociedade, dela querer algo. A mulher era muito submissa, como se fosse um enfeite na vida do homem, na casa, que ela não podia ter voz ativa, ela não podia dar sua opinião. Então a Audrey, ela tava lutando por isso, de ter o lugar dela ao sol. Deu pra entender, né? Eu dei nota 4 pra esse livro, porque eu achei o início um tanto lento. Os acontecimentos desenrolavam de forma um tanto devagar. O livro demorou um pouco pra pegar embalo, mais ou menos da metade, um pouco mais da metade pra frente. Mas depois que começou os assassinatos, gente, eu tenho que avisar pra vocês. Tem que ter estômago forte pra ler as cenas de assassinatos, porque não é fácil. É umas cenas que é bem descritivas. E se alguém for sensível, pode passar mal, pode ficar enjoado. Eu gosto desse tipo de cena, não tenho problema nenhum. Eu gosto desse tipo de cena de autópsia, tudo, mas é bom avisar, né? Porque às vezes tem alguém que é mais sensível, mas vale super a pena sim. Às vezes quando tá lendo, só pular uns parágrafos, uma folha que logo passa essa parte, mas mesmo assim, quem gosta da experiência vale super a pena. Eu tô ansiosa pela continuação, que é o Príncipe Drácula. Na verdade não é como uma continuação, né? É a continuação da série do Rastro de Sangue, mas conta a história lá de outro tempo, de outra história, que é do Drácula. Eu gostei também bastante, que eu vou ressaltar pra vocês, que eu fiz uma pesquisa sobre o Estripador. Por mais que a autora tenha posto um pós aqui explicando um pouco dos personagens que ela usou baseado em fatos reais, tudo, realmente o nome principalmente das mulheres que foram vítimas mesmo, ela procurou tentar usar o mais próximo possível. A história de vidas não tem como, né? Mas os nomes, principalmente. A cronologia, ela não seguiu necessariamente da mesma forma que foram as mortes, mas ela chegou o mais próximo possível da história. Eu gostei que isso se tornou bem real. E a gente sabe que, né, que infelizmente até hoje não foi encontrado quem era esse assassino, esse Jack Stripador, mas aqui na história a gente descobre, quando descobre. Pra mim não foi surpresa porque eu já tinha descobrido, mas quem conseguir chegar até o final e não descobrir, eu acho que vai ficar muito surpreso, principalmente pelos motivos. Os motivos é sempre de psicopata, né, gente? Os motivos às vezes não tem nada a ver. Essas pessoas que cometem essas atrocidades, né? A gente se fala, meu Deus, onde a pessoa tá com a cabeça? Mas vale super a pena sim. Eu vou deixar o link de compra aqui desse livro pra vocês comprarem pelo link do canal. Compre pelo link pra ajudar o canal. Nós estamos com planos de investir aqui pra melhorar a qualidade pra vocês. Vou deixar minhas redes sociais, a minha do Mikael, pra nós conversarmos. Tem bastante projetos por aí, vindo por aí. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!